Olá, tudo bem? É com alegria que estamos iniciando mais um programa Com Fé é Possível. A pregação da Palavra de Deus para abrir os teus olhos, os teus ouvidos e transformar a sua vida à luz da Palavra de Deus. As empresas que estão oportunizando esse programa são as seguintes: Boa Vista Equipamentos, academias em geral, Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, e Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual. Como apoiadores, Moda Vírus e CB Imóveis. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Ninguém gosta de chorar. O choro denota um momento de aflição, um momento em que a pessoa precisa de socorro. Mas através da Bíblia, podemos ver que muitas vezes o choro funciona, o choro vale a pena. Quando lemos o Evangelho, dentre uma infinidade de assuntos, nos deparamos com o Sermão do Monte. É uma pregação que envolve diversas necessidades, mas que em Cristo Jesus podemos vencer do jeito certo. A leitura faremos no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e o verso 3, que nos diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se o tema do Sermão do Monte é mesmo a perfeição, e tudo indica que é, seu início parece tratar de pessoas imperfeitas, pobres, choronas, mansas e famintas. Não é o tipo de gente que necessariamente você gostaria de ter ao seu lado. Eu confesso, prefiro a companhia de gente resolvida, provida de recursos, sorridentes, enérgicas e satisfeitas. Prefiro pessoas perfeitas do que tratar com as cheias de imperfeições. E a bem da verdade, penso que no geral somos todos assim. Mas Jesus é diferente, graças a Deus. Ele olhou para o ser humano com suas imperfeições e se apaixonou por ele, especialmente para aqueles mais imperfeitos, mais deficitários, mais capengas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para ser como um deles. Jesus abriu os olhos da humanidade para o seu real estado espiritual, a pobreza, a morte, a separação de Deus. Ele terminou numa cruz, sangrando e morto, sendo por fim posto num frio túmulo escavado na rocha. Jesus foi certa vez ver o túmulo de um amigo seu. Lembra da história? As irmãs dele estavam desconsoladas, pois depositaram toda a sua esperança no amigo Jesus e seu poder de curar o irmão moribundo. Jesus não chegou a tempo de curá-lo, nem tampouco para o enterro. Ele chegou poucos dias mais tarde e foi visitar o túmulo. O peso emocional de toda aquela situação se apoderou do Senhor e o abalou emocionalmente a ponto de ele não resistir e começar também a chorar. Um versículo incrível da Bíblia é: Jesus chorou. Vejam como ele o amava, foi o comentário dos observadores. Vejam como ele te amou. Pregara certa vez Charles Spurgeon, comparando que na cruz Jesus derramou não lágrimas, mas seu sangue por você. Jesus, poucos minutos antes de morrer,
clamava em seu sofrimento: Deus meu, por que me abandonastes? Com grande clamor e lágrimas, ele oferecia súplicas a quem o podia livrar da morte. Assim como Lázaro foi ressuscitado e trouxe conforto para suas irmãs, Jesus também ressuscitou. Como ele dissera: eu sou a ressurreição e a vida. Todos sofrem e choram. Mas será que todos sofremos e choramos diante de Jesus? Será que choramos cheios de autocomiseração, nos fazendo de vítimas? Ou reconhecemos nossas irresponsabilidades e arcamos com o peso moral delas? Justamente aí está toda a diferença do tipo de pessoa que você e eu gostamos ou não. A questão não é se elas são choronas ou não, perfeitas ou imperfeitas, resolvidas ou não. A questão é se elas são sinceras em admitir e lamentar suas próprias imperfeições ou não. Ironicamente, admitir as imperfeições e chorar por elas, lamentar o sofrimento que elas nos causam, especialmente a Deus, é o único caminho para o perdão. Segundo o Sermão do Monte, que acabamos de ler, é dessa forma para obtermos consolo e para a perfeição pregada e esperada por Jesus. Esse é o choro que funciona, a tristeza segundo Deus operando o arrependimento. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Penso que hoje essa mensagem atinge em cheio a vida de milhares de pessoas que estão chorando. Pessoas que estão num poço, numa aflição tamanha, sem ver alguma saída. Jesus te diz: bem-aventurados aqueles que choram. Não um choro encenado, fingido, para chamar a atenção, mas um choro sincero, arrependido e decidido a viver um novo tempo. Esse é o choro que funciona. Chorar aos pés de Cristo, pedindo sua ajuda e compaixão. Bem-aventurados aqueles que choram. Não esqueça, porque eles serão consolados. Cada vez que nossa equipe se reúne para gravarmos mais um programa, temos uma premissa: ensinar a verdade, a palavra de Deus. Uma igreja que realmente se preocupa em agradar a Deus valorizará a verdade e dará importância à divulgação da palavra do Senhor. Igrejas que procuram agradar os homens, satisfazendo todas as necessidades materiais, emocionais e sociais deles, tendem a minimizar a importância da pregação da verdade. Inventam suas próprias doutrinas ou adaptam a doutrina de Cristo para manterem-se atualizadas e conformadas às preferências da sociedade. Como a igreja deve olhar para a palavra de Deus? Porque a palavra do Senhor é a base da comunhão com Deus. Paulo descreve o Evangelho como o poder de Deus para salvar, lá em Romanos 1,16. Jesus incentivou seus ouvintes a conhecerem a verdade, pois ela nos liberta do pecado. Quando vamos para João 8,31, o texto diz: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É somente por meio do Evangelho que fazemos parte do corpo de Cristo. As Escrituras fornecem tudo o que nós precisamos para estarmos equipados para servir a Deus. Para manter a comunhão com Cristo, precisamos permanecer na doutrina dele. Vamos ler em 2 João, capítulo 9, a palavra do Senhor nos diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Mas, nos dias atuais, o que é a verdade? Há tanta confusão. Muitos hoje ficam com a mesma dúvida
que Pilatos expressou em sua pergunta: que é a verdade? A verdade, que é a palavra de Deus, nos liberta. Esta palavra é eterna e absoluta, porque foi revelada através do Espírito Santo. Enquanto a tendência humana é enfatizar as palavras suaves, o estilo da linguagem, a maneira de apresentarmos a palavra e muitas outras formas, é interessante e importante observarmos que tais coisas nas Escrituras são insignificantes ou até indesejáveis. A ênfase bíblica é no conteúdo da mensagem daqueles que seguem a verdade em amor. Os discípulos de Cristo pregam Jesus crucificado e que também ressuscitou ao terceiro dia. Quando vamos lá para 1 Coríntios, no capítulo 2 e o verso 1, a palavra do Senhor nos diz: a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a nossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Você tem poder de Deus? Você crê no poder de Deus? Nós anunciamos Jesus como único caminho para a salvação. Os fiéis seguidores de Jesus ensinam que Jesus é eterno, como o Pai é eterno. Falam sobre a autoridade absoluta de Jesus e o reconhecem como o alicerce da igreja. Uma igreja que se preocupa em agradar a Deus pregará o que a Bíblia ensina sobre salvação, sobre a nossa conduta. Mostrará a necessidade da fé, do arrependimento e do batismo para a remissão dos pecados. Ensinará também que é essencial obedecer a Jesus, fazendo tudo em nome dele. Ensinam que é necessário ouvir e praticar a palavra de Cristo. Rejeitará qualquer doutrina que não faz parte do puro evangelho pregado pelos apóstolos. Estamos vivendo um período de tanta coisa errada acontecendo. Pastores falando bobagens, pregando heresias, somente para atrair pessoas para que obtenham algum sucesso na vida terrena. Todos viram semana passada que até o Papa errou. Sabe por quê? Porque ele é humano, falível, como qualquer um de nós. Vários católicos conversaram comigo, tentando entender o porquê das declarações feitas. O silêncio do Papa intriga alguns católicos, diante de tantas atrocidades acontecendo no mundo contra os cristãos. A própria Argentina, que é o país de origem dele, atingiu o terrível patamar de 50% de índice de pobreza. E o Papa não falou nada. Sim, meus amigos, todos nós erramos. E o Papa Francisco também cometeu um erro grave. Em seu discurso, e conhecendo a verdade das Escrituras, disse que os gays também são filhos de Deus e precisam se casar, porque eles também merecem. Ele começa errando porque nem gays, nem héteros são filhos de Deus automaticamente. A Bíblia diz que todos são criaturas. Para ser filho de Deus, a pessoa precisa crer em Jesus, se arrepender de seus pecados e então começa a viver como um cristão, um seguidor de Cristo. Na minha avaliação, o segundo erro grotesco do Papa, quando bate de frente com alguns textos bíblicos que falam claramente contra a prática da homossexualidade. Vamos ver? 1 Coríntios, capítulo 6 e o verso 9. Acompanhe comigo. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos,
nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Vemos que não é uma palavra de católicos, evangélicos, é a palavra de Deus. Nem idólatras, adúlteros, homossexuais não herdarão o reino de Deus. Não adianta eu querer fazer uma média com os homossexuais e lésbicas, tentando atrair para minha igreja, se a doutrina fundamental de ensino diz outra coisa. Ouvindo isso, alguém pode querer falar: ah, o pastor Edgar é homofóbico. Nada disso. Engano seu. Eu respeito, as igrejas cristãs respeitam, mas não podemos concordar com essa escolha de vida. É a Bíblia que nos orienta assim. Por quê? Porque assim determina a palavra de Deus. Eu conheço cristãos que leem a Bíblia, obedecem à Bíblia, mas também conheço muitos que tentam usar a Bíblia como um amuleto da sorte. Você chega na casa da pessoa e a Bíblia está lá, linda, na estante, ou está aberta na mesa, Salmo 23, mas de nada adianta se essa Bíblia não for lida e praticada. Talvez pensem que a Bíblia seja um livro mágico, ou que os demônios, opressões, tenham medo da Bíblia. Não. Eu mesmo tenho amizade com homossexuais, lésbicas, respeitamos, mas como pregador do Evangelho, jamais poderei inventar algo que a Bíblia proíbe. E foi isso que o Papa fez. Tentou abrir uma porta, tentou criar um caminho mais fácil, mas que vai contra os preceitos de Deus. Biblicamente, eu combato a mentira, o ódio, a falta de fé. Biblicamente, eu digo aos héteros que porventura estejam traindo o seu cônjuge, que eles não entrarão no céu. Biblicamente, eu anuncio que os homossexuais e lésbicas podem continuar com essas práticas, mas aproveitem bem durante os poucos anos de vida aqui na terra, porque lá no céu, infelizmente, vocês não vão entrar dessa forma. É o que a Bíblia nos mostra. O manual do cristão é a Bíblia Sagrada, meus queridos. Homens divinamente inspirados pelo Espírito Santo a escreveram para nortear, para conduzir a vida daqueles que são filhos de Deus. A união civil entre pessoas do mesmo sexo destoa completamente da Bíblia Sagrada. Tudo isso que vemos acontecendo no mundo é cumprimento da palavra de Deus. Tudo isso está previsto. A apostasia, um tempo em que as pessoas abandonarão a fé. Se você não concorda com esse comentário sobre a atitude do Papa, leia então o que falou o arcebispo Carlo Maria Vigano, que foi núncio apostólico nos Estados Unidos e também secretário-geral na cidade do Vaticano. Publicou o artigo repudiando a postura do pontífice, classificando como heresia as declarações de Francisco. O arcebispo considera a fala do Papa como uma tentativa de causar ruptura na Igreja Católica, provocando escândalo para os fiéis ao defender uma heresia. E o que podemos fazer diante de tudo isso? Chorar aos pés do Senhor Jesus. Ele disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nosso desejo é que nesse dia você consiga perceber o caminho que está trilhando, que você e sua família identifiquem aonde chegarão se continuarem assim. Falo para você que está como ovelha perdida, longe do aprisco. Volte. Falo com você desigrejado, que diz ter uma religião, mas faz meses ou até anos que não entra em uma igreja.
Falo com pessoas que pensam estar agradando a Deus com boas obras e se esquecem que tudo é pela fé, somente pela fé, apenas pela fé que nos aproximamos de Deus. Amém? Com fé é possível. Eu agora quero orar com você. Se possível, feche os seus olhos. Vamos buscar a Deus. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, Tu és infinitamente maravilhoso, Deus amoroso e longânimo. Eu oro nesse momento, intercedendo, Senhor, abençoando a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem que nos acompanha nessa mensagem. Nós nos humilhamos diante de Ti para chorar as nossas misérias, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Querido Deus, olha para o coração e a postura dessa pessoa que tanto precisa do Teu abraço, do Teu perdão. Nós nos humilhamos e choramos todos os nossos pecados cometidos, nossas falhas, nossas cabeçadas, Senhor. Venha e nos cura. Através dos méritos da cruz do Calvário, quando Cristo lá se entregou, vertendo sangue precioso, Senhor, nós desejamos que a Tua morte na cruz traga toda a limpeza da nossa alma, do nosso espírito, e nos aproximando de Ti, ó Pai. Nesse momento de oração, eu oro por esta pessoa que está completamente desesperada, aflita, ansiosa. Esta pessoa que está doente também, uma doença física ou doença na alma. Cura agora, querido Deus. Pai maravilhoso, que nós vivamos todos os dias da nossa vida a verdade, somente a verdade da Tua palavra. Eu oro abençoando todas as pessoas, abençoando a cidade de Erechim, abençoando todo o Brasil, que tenhamos vontade de chorar, mas somente aos Teus pés. Oramos dessa forma, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o carinho de todos que nos acompanham através da TV Erechim. Nós precisamos muito da sua ajuda. Está aqui na tela canais, 2 contas que você poderá nos ajudar. Um depósito de qualquer valor nos ajudará em muito, para que nossa equipe tenha subsídios para continuarmos pregando a palavra de Deus, anunciando a verdade a todos aqueles que precisam ouvir uma mensagem assim. Faça isso. Com certeza Deus lhe recompensará de uma maneira impactante. Também eu quero deixar aqui na tela o telefone para você interagir conosco, nos dando um retorno de como você está recebendo a mensagem, como o programa Com Fé é Possível está surtindo efeitos na sua vida. Também faça o seu pedido de oração. Temos uma equipe que nos auxilia para orarmos abençoando a sua vida. E por último, eu quero também deixar o convite para você participar conosco. O auditório da Igreja Brasil para Cristo está sempre de portas abertas para receber você, sua família, seus amigos. Rua Sidney Guerra, 915, saída para Gaurama. Todas as quintas e domingos à noite temos um culto especial, onde pregamos a palavra de Deus e oramos pelas pessoas. Você será muito bem-vindo. Amém? Um abraço e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Paulina, where you going to? A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção.
Entre em contato e solicite um orçamento.